Olá! Em nosso encontro, nós iremos abordar um dos temas de maior relevância na preparação para os concursos públicos, porque é o tema número 1 das abordagens, que é examinar conceitos da Constituição. Eu quero iniciar registrando que a Constituição é um desses fenômenos plurissignificativos que comporta inúmeros significados. E todos eles terão ao seu modo de enxergar a Constituição a sua valoração. Eu costumo trazer um exemplo muito interessante que é o seguinte. Imagine que você está caminhando por um shopping, passa ao lado de uma joalheria e percebe que tem uma pessoa tentando sair da joalheria com a joia dentro do bolso sem pagar. O que é que você vai imaginar que é aquilo ali? Provavelmente você, como estudioso do direito, vai dizer aquilo é uma tentativa de furto. Mas se estiver passando por ali um psiquiatra, pode dizer aquilo é um cleptomaníaco. Se estiver passando um advogado militante, pode dizer aquilo é um cliente em potencial. Vai precisar dos meus serviços para se defender no eventual processo criminal, vou lá deixar o meu cartão. Agora perceba que o fato é um só. Uma pessoa tentou sair da loja com a joia no bolso sem pagar. Eu estou tendo diferentes visões sobre o mesmo fato. E não é que uma visão esteja correta e a outra esteja equivocada. São diferentes visões. E isso vai acontecer com a Constituição. A Constituição pode ser estudada, pode ser analisada sob diversas perspectivas. Todas adequadas. Não é por acaso que a doutrina costuma indicar inúmeras conceituações para esse fenômeno que é a Constituição. Mas ainda bem que as provas de concurso público, elas se concentram basicamente em 3 grandes conceitos de Constituição, que são o conceito sociológico, conceito político e conceito jurídico. E justamente acerca dessas 3 noções conceituais que nós iremos concentrar os nossos debates. Eu quero deixar registrado que as provas costumam abordar quem é o autor do conceito e qual é a noção conceitual. Vamos adentrar no primeiro conceito a ser trabalhado, que é o conceito sociológico de Constituição. O conceito sociológico de Constituição é de autoria de Ferdinand Lassalle. Lassalle é o autor do conceito sociológico de Constituição. E ele vai se referir à Constituição como sendo soma dos fatores reais de poder. Preste atenção que essa é a expressão que vai aparecer nas provas. A Constituição é, soma dos fatores reais de poder. O que é que queria dizer o Lassalle quando definia a Constituição como sendo a soma dos fatores reais de poder? Bom, em um dado momento histórico, muitos anos atrás, proferindo uma conferência, o Lassalle ergueu aquele documento que denominavam de Constituição e indagou. Senhores, estão vendo esse texto? Vocês realmente acreditam que esse texto é a Constituição do Estado, da sociedade? Pois se enganam. Esse texto não passa de um pedaço de papel, um punhado de palavras textualizadas. A verdadeira Constituição não está aprisionada dentro de um texto. A verdadeira Constituição é algo que está vivo dentro da sociedade. Constituição, no sentido comum, nada a ver aqui com o debate jurídico. Constituição, no sentido comum, ela significa a essência, o que dá base. Quando você pergunta sobre a constituição de um objeto, você pergunta sobre aquilo que informa aquele objeto, a essência daquele objeto. Voltando agora para a questão jurídica e para o debate do conceito sociológico, dizia o Lassalle, o que é que realmente dá base a uma sociedade, a um Estado? Não é um texto, são as forças sociais, são as forças de poder que impõe a dinâmica do processo político decisório. E aí dizia o Lassalle, se esse texto não reproduzir
aquilo que as forças de poder sociais estão verdadeiramente impondo, esse texto vai ser ignorado, não vai passar de um mero pedaço de papel no vácuo, porque a verdadeira Constituição está nas forças sociais. É preciso destacar que aquilo que o La Salle se referia como fatores reais de poder naquele momento histórico representava algumas segmentações. Em tempos atuais, os sujeitos desse processo de poder são outros, mas a noção conceitual que ele traz é extremamente adequada. Quem seriam os fatores reais de poder na realidade atual? Quem são os sujeitos do processo de poder no cenário atual? Partidos políticos, os agentes sindicais, os veículos de comunicação, os agentes econômicos com importância enorme. Todos esses sujeitos interferem na verdadeira conformação do direito constitucional. Me permita trazer um exemplo muito tranquilo. A Constituição brasileira, no seu texto originário, em 5 de outubro de 88, ela trazia uma previsão no sentido de que a taxa de juros reais não iria ultrapassar 12% ao ano. Estava lá no artigo 192 da Constituição. Esse dispositivo nunca chegou a ser realmente efetivado, porque houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal que era preciso uma lei disciplinando o que se entendiam por juros reais. Apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal, havia no Poder Judiciário, pelas instâncias inferiores, uma certa tendência de dar aplicação à taxa de juros reais de 12% ao ano. Eis então que os fatores de poder entraram em cena e promoveram a alteração no texto constitucional. Uma emenda constitucional suprimiu do texto a previsão de que a taxa de juros reais não ultrapassa 12% ao ano. Não existe mais essa previsão. É evidente que se dependesse da vontade do povo brasileiro, da minha vontade, da sua vontade e da grande maioria das pessoas que nós conhecemos, nós teríamos uma taxa de juros reais de 6% ao ano, como acontece em alguns países, e não de 12% ao mês, como acontece na prática, né, no processo econômico brasileiro. Mas por que então tiraram da Constituição esse dispositivo? Porque os fatores reais de poder interferem dentro da realidade constitucional. Então é preciso estar atento a isso. Não há como compreender verdadeiramente o direito constitucional sem perceber que os fatores reais de poder interferem na dinâmica do direito constitucional. Conceito político de Constituição. O conceito político de Constituição, ele é formulado pelo Carl Schmitt. O professor Carl Schmitt vai se referir à Constituição como sendo uma decisão política fundamental. Presta atenção. Conceito político de Constituição, : decisão política fundamental. O que é que queria nos indicar o professor Carl Schmitt? Olha só, quando a gente fala de política, a gente está tratando de governo, de administração da cidade. A ideia de política está atrelada à polis, à cidade-estado grega, ao comando da polis, ao funcionamento da polis. As decisões políticas são decisões relacionadas ao que? À governabilidade, ao funcionamento do processo do poder. Toda e qualquer decisão política está atrelada às regras do poder, ao processo do poder, ao funcionamento do poder. E as decisões políticas fundamentais são as decisões primeiras, aquelas que determinam o ponto de partida do jogo do poder. Quais são as premissas sobre as quais vai assentar o jogo político? E aí nós temos algumas discussões políticas que são fundamentais. Por exemplo, nós queremos que o nosso Estado adote um modelo republicano ou um modelo monárquico? Um regime político arbitrário ou democrático? O Estado vai assumir a forma federativa ou a forma unitária? Todas essas discussões são discussões políticas e fundamentais.
e elas se materializam na Constituição. A Constituição é o local apropriado para materializar as decisões políticas fundamentais de uma coletividade. Veja o exemplo da Constituição brasileira. O primeiro artigo do texto constitucional pátrio coloca lá a opção pela República, pela Federação, pelo Estado Democrático de Direito, pela valorização da dignidade da pessoa humana, é dizer, as decisões políticas fundamentais do povo brasileiro se materializaram na Constituição brasileira. Então, adequadamente colocou o professor Carl Schmitt no sentido de que uma Constituição é uma decisão política fundamental, fruto da atividade do poder constituinte. É importante a gente avançar um pouco mais na doutrina do professor Carl Schmitt para trazer a distinção que ele fez entre Constituição e lei constitucional. O professor Carl Schmitt, ele trouxe a seguinte ideia. Dentro desse documento que denominam de Constituição, nem tudo é verdadeiramente Constituição. Porque Constituição é tão somente o que materializa uma decisão política fundamental. Olha só, Constituição, 2 pontos, decisão política fundamental. Todo o restante que estiver dentro desse documento, que não materializar uma decisão política fundamental, é uma mera lei constitucional. Presta atenção, lei constitucional, 2 pontos, tudo que tiver no documento constitucional, mas que não se revestir de natureza de uma decisão política fundamental. E aqui eu vou trazer a Constituição brasileira para exemplificar. A nossa Constituição tem inúmeros dispositivos que não refletem nenhuma decisão política fundamental. Por exemplo, aliás, o exemplo mais prestigiado pela doutrina, o artigo 242, parágrafo 2º, consagra o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. Presta atenção. Olha o que consta do artigo 242, parágrafo 2º do texto constitucional brasileiro. O Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. Ponto. Aí eu acrescento. E daí? Em que isso interfere do ponto de vista do processo político decisório? O que é que o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal, reflete de uma decisão política fundamental? Você tinha conhecimento dessa informação? Não tinha? Você domina o direito constitucional? Olha, me permita registrar que é impossível algum estudioso conseguir compreender direito constitucional sem ter conhecimento dessa informação relevantíssima que o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. Olha, particularmente, todas as dificuldades que eu tinha em estudar o direito constitucional, elas existiam porque eu não conhecia essa informação. Mas quando eu tive contato com esse dispositivo da Constituição, eu disse, nossa, agora o mundo do direito constitucional se abriu para mim. Agora eu vou ter condições de entender o que é uma Constituição, porque é muito importante saber que o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. Meu amigo, pelo amor de Deus, o que é que um dispositivo desse está fazendo na Constituição? Caiu de paraquedas. Está fazendo turismo na Constituição. Isso não reflete nada de decisão política fundamental. Se enquadra naquilo que o professor Carl Schmitt denomina de o quê? Uma mera lei constitucional. E não apenas esse. Temos outros tantos dispositivos na Constituição. Tem um dispositivo na Constituição que se preocupa em restringir propaganda de bebida alcoólica e de tabaco. Olha, é interessantíssimo que se imponham restrições à propaganda, à divulgação da bebida alcoólica, do tabaco, tudo bem. Mas isso tem que estar numa Constituição?
Toda e qualquer nuance, todo e qualquer detalhe de qualquer assunto de uma vida social tem que estar na Constituição? Claro que não. Claro que não. Isso tem que ser objeto de legislação, de lei. A Constituição é o foro adequado para as decisões mais importantes, para as decisões primeiras, fundamentais. Nós não devemos ficar inserindo na Constituição dispositivos que não refletem nenhuma importância constitucional. Daí a gente entrar de novo com a distinção feita pelo professor Carl Schmitt. Só é verdadeiramente Constituição aquilo que reflete uma decisão política fundamental. Todo o restante que estiver nesse documento, mas não refletir uma decisão política fundamental, não vai passar de uma mera lei fundamental. Ok? Tranquilo quanto a isso? Nós já verificamos aqui a ideia de Constituição no sentido sociológico, com Lassalle, e a soma dos fatores reais de poder, e a ideia de Constituição no seu sentido político, com Carl Schmitt, e a ideia de decisão política fundamental. É importante avançar para a conceituação jurídica de Constituição. A primeira informação que eu quero trazer envolvendo o conceito jurídico é a seguinte: diferentemente do que ocorreu em relação aos dois conceitos que nós já trabalhamos, que se exprimiam numa expressão, soma de fatores reais de poder, decisão política fundamental. A ideia do conceito jurídico, ela vai ser exprimida de diferentes maneiras. Eu não vou encontrar em prova uma única forma de abordar o conceito jurídico. Quando a prova quer lhe perguntar conceito sociológico, não tenha dúvida, soma dos fatores reais de poder. Quando a prova quer lhe perguntar conceito político, decisão política fundamental. Mas quando a prova quer lhe perguntar conceito jurídico, aí ela vai fazer de diferentes maneiras. Por isso que a gente vai aqui ampliar um pouco o nosso debate. E, como de praxe, primeiro ponto é saber quem é o autor do conceito jurídico de Constituição. E o autor do conceito jurídico é o Hans Kelsen. O Kelsen, que é um velho conhecido de todo e qualquer estudioso do direito. Olha, não há como alguém chegar na segunda semana de aula, né, lá do curso de Direito, sem ter ouvido falar em Kelsen. Logo no nosso primeiro semestre, no máximo na nossa segunda semana de aula, algum dos professores já está falando lá do Kelsen, do positivismo, da teoria pura do direito como norma. E o Kelsen, que nos é apresentado tão cedo no estudo do direito, ele nos acompanha durante toda a nossa vida de estudo jurídico, porque ele trouxe algumas contribuições que são muito importantes no estudo do direito. E uma das grandes contribuições dele foi a ideia que nós vamos agora abordar, que envolve a conceituação jurídica de Constituição. Olha só, o Kelsen, ele vai trazer a ideia de que a Constituição é a lei fundamental, é a norma suprema do ordenamento jurídico. Kelsen vai trazer a seguinte ideia: uma Constituição representa a lei fundamental, a norma suprema do ordenamento jurídico, o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Vamos recordar um pouco das ideias de Kelsen, principalmente aquela ideia que nos costumam passar pela figura geométrica de uma pirâmide. O Kelsen defendeu que a ordem jurídica é um conjunto de normas que não estão no mesmo patamar hierárquico. Defendia o Kelsen que as normas não estavam todas no mesmo nível normativo. Ele defendeu que as normas jurídicas estavam escalonadas. As normas estavam em diferentes patamares hierárquicos, em diferentes degraus, por assim dizer. E daí surgiu a ideia da pirâmide normativa. A pirâmide normativa
que vai ser formada por alguns níveis. Nós vamos ter na pirâmide normativa o nível número 1, o nível número 2, o nível número 3, e se a gente vai aprofundando, vai chegando até uma decisão judicial num caso concreto. Mas nos atendo aqui ao estudo da Constituição. A ordem jurídica é um conjunto de normas superpostas em diferentes patamares hierárquicos. Eu visualizo a pirâmide. No topo da pirâmide tem a norma número 1. E essa norma número 1 vai ser exatamente a Constituição. A Constituição representa o número 1 da pirâmide normativa. E ao representar o número 1, ela vai ser o fundamento de validade de todo o edifício normativo. Você deve recordar que na teoria kelseniana, a norma jurídica 2, para ser válida, tem que ser produzida observando justamente aquilo que está prescrito na norma 1. A norma 3, para ser válida, tem que observar o que está prescrito na norma 2 e assim por diante. Como a Constituição é a norma 1, ela é o fundamento de validade de todo o restante da ordem jurídica. Ela é quem prescreve como pode ser produzida a norma 2 e as demais normas da ordem jurídica. Olha que contribuição o Kelsen nos trouxe. A ordem jurídica está escalonada em diferentes patamares hierárquicos e no topo, servindo de fundamento de validade para toda a ordem jurídica, nós temos a Constituição. Com toda certeza, nos seus estudos jurídicos, além da Constituição, você já deve ter se deparado com inúmeras leis, regulamentos, portarias, decretos e de todos esses atos normativos que compõem o repertório jurídico, você não pode ter nenhuma dúvida. Quem está no topo, a lei primeira, o fundamento de validade de tudo, a chamada lei fundamental, quem é? A Constituição. A Constituição vai ser o fundamento de validade para tudo na ordem jurídica. E, inclusive, dessa ideia de Constituição como fundamento de validade para tudo, a gente extrai em um outro momento a ideia de supremacia da Constituição, de controle de constitucionalidade, mas aí são outras discussões em outros momentos do estudo do direito constitucional. Por ora, eu quero registrar que a Constituição é a lei positiva suprema, o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Mas preste atenção que tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte. O Kelsen, ao proceder ao estudo da Constituição nessa estrutura do direito escalonado, ele vai diferenciar dois sentidos de Constituição. O Kelsen vai dizer que a Constituição deve ser entendida no sentido jurídico positivo e no sentido lógico jurídico. Presta atenção, no sentido jurídico positivo, a Constituição se enquadra como sendo a lei positiva suprema. A Constituição é o número 1 da pirâmide. A Constituição, no seu sentido jurídico positivo, é exatamente aquilo que nós estávamos abordando até o presente momento. Fundamento de validade de todo o direito positivo. Só que o Kelsen vai se referir à Constituição também no sentido lógico, para falar de norma hipotética fundamental, para que possamos compreender. Na teoria kelseniana, toda e qualquer norma, para ser válida, tem que estar de acordo com a norma que lhe é superior. 2 é válida porque está de acordo com 1, que é a Constituição. Para que a Constituição seja válida, ela tem que estar de acordo com a norma que lhe seja superior. E cadê a norma superior à Constituição? Cadê o fundamento de validade da própria Constituição? A Constituição é o fundamento de validade das leis e das demais normas infraconstitucionais. Mas qual é o fundamento de validade da Constituição? E aí que entra a ideia de norma hipotética fundamental. O Kelsen vai dizer, o fundamento de validade da Constituição é uma norma que não está positivada. Ela não existe como norma positiva materializada. É uma norma que existe como uma hipótese, uma abstração. É uma norma hipotética com o seguinte teor. Haverá
uma norma positiva suprema, número 1, denominada Constituição, que é autorizada a disciplinar o como se produzem as demais normas da ordem jurídica. O Kelsen vai validar a Constituição, o Kelsen vai trazer fundamentação de validade à Constituição a uma norma hipotética, a um plano hipotetizado, abstrato, que não existe concretamente. E ele faz isso para dar um encadeamento lógico à sua proposta, para dar um fechamento lógico, que para toda e qualquer norma seja válida, tem que ter um fundamento superior. Então, para que a Constituição seja válida, tem que ter também um fundamento superior. E é preciso entender que a ideia da norma hipotética fundamental é uma ideia que está posta. Você não pode questionar a norma hipotética fundamental. Ou você aceita ela e adentra no estudo da Constituição como uma norma válida, ou se você não aceita o fundamento de validade da Constituição, você rejeita a Constituição e rejeita toda essa teorização. Então, a norma hipotética fundamental vai servir de fundamento de validade da própria Constituição. É, por assim dizer, algo que é fora de discussão. Por que eu tenho que cumprir a Constituição? Por que a Constituição é válida? Isso está fora de discussão. Eu aceito a hipótese de que a Constituição é válida e que a Constituição vai ser o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Tranquilo? Então, vamos enfatizar bastante. Quando a gente fala de conceito jurídico de Constituição, a gente fala de Kelsen, a gente fala de fundamento de validade de toda a ordem jurídica, da lei hierarquicamente superior. Mas se a gente quiser ser um pouco mais detalhista, a gente pode aprofundar e diferenciar dois planos. O plano jurídico positivo representando o direito positivo supremo, o fundamento de validade da ordem jurídica, e o plano lógico jurídico, representando a norma hipotética fundamental. É interessante perceber que essa ideia de Constituição como lei positiva suprema, como fundamento de validade da ordem jurídica, ela se expressa com diferentes palavras. Eu estou me referindo à Constituição quando eu falo o seguinte: o conjunto de normas hierarquicamente superiores na ordem jurídica é a Constituição. O conjunto de normas dotadas de supremacia, de superioridade normativa, é a Constituição. A lei fundamental é a Constituição. O fundamento de validade de toda a ordem jurídica é a Constituição. Conjunto de princípios e regras dotadas de uma elevação maior na normatividade positiva é a Constituição. Veja que eu estou aqui com diferentes palavras transmitindo a mesma ideia. E o que é importante é você compreender essa ideia. Porque na hora que a prova trouxer o questionamento, pode vir com a palavra que for. Se você compreendeu a ideia, você está tranquilo. E qual é a ideia? A ordem jurídica está escalonada. As normas estão em diferentes patamares. É uma pirâmidezinha, você vai subindo de um nível para outro. E no topo do direito positivo, número 1, no topo da pirâmide, acima de tudo e de todos, com supremacia, está a Constituição. Essa é a ideia de Constituição no sentido jurídico. Bom, nós analisamos aqui os 3 grandes conceitos de Constituição. Conceito sociológico, conceito político, conceito jurídico. É bem verdade que quando a gente vai pesquisar na doutrina, existem outras tantas inúmeras diversas formulações conceituais. Mas as provas costumam se ater a essas 3 formulações. Inclusive, os editais de prova, na grande maioria das vezes, demarcam conceitos de Constituição, concepção sociológica, política e jurídica. E é importante a gente, meio que já partindo para concluir, destacar o que é que as provas costumam fazer com essas noções conceituais. Vejamos um pouco qual é a maneira como as provas abordam essa temática. As provas invertem o nome do autor e a noção do conceito. Por exemplo, a prova pega e faz assim:
O conceito sociológico de Constituição, tal como teorizado pelo professor Carl Schmitt? Claro que não. O conceito sociológico foi o La Salle, não foi o Carl Schmitt. Ou a Constituição, no seu sentido político, representa a lei fundamental? Claro que não, aí é o sentido jurídico. É muito comum a prova inverter o autor e inverter a noção conceitual. É preciso que a gente esteja atento, domine esse conteúdo, para não se deixar levar por esse jogo de palavras que as provas fazem, por essa inversão que a prova costuma fazer. Vamos exemplificar, pegando aqui questões de provas que já abordaram essa temática. Vejamos a seguinte proposição e vamos analisar se está correta ou se está equivocada. Para o jurista alemão Peter Eberle, que é um dos grandes constitucionalistas, não é, que o mundo do direito constitucional já produziu, para o jurista alemão Peter Eberle, a constituição de um país consiste na soma dos fatores reais de poder que regulamentam a vida nessa sociedade. Olha, é evidente que não foi o professor Peter Eberle quem comentou que a Constituição representa a soma dos fatores reais de poder. A ideia de soma dos fatores reais de poder é do Ferdinand Lassalle. O professor Peter Eberle, inclusive, nem foi objeto de considerações nesse nosso encontro, porque ele se destaca no direito constitucional dentro de umas outras temáticas. Não envolve aqui o estudo dos conceitos de Constituição. Perceba o que é que a prova fez. Ela pegou a noção conceitual e atribuiu a um outro jurista. Vejamos uma outra questão. O legado de Carl Schmitt, considerado um expoente da acepção jurídica da Constituição, consistiu na afirmação de que há, nesse conceito, um plano lógico-jurídico em que estaria situada a norma hipotética fundamental e um plano jurídico positivo, ou seja, a norma positivada. Bom, é evidente que a noção conceitual aí trazida de constituição jurídica está correta, mas o autor está equivocado. Essa questão estaria correta se tivesse referido a Hans Kelsen e não a Carl Schmitt. Então, mais uma proposição que pegou uma noção e inverteu o autor. É chegado o momento de concluir o nosso encontro, no qual nós debatemos o tema conceitos de Constituição, tema de enorme relevância e bastante explorado nas provas. Eu queria aqui estar recomendando a vocês que pegassem os manuais de estudos de vocês e enfatizassem bastante essa temática, complementando o estudo com leitura de doutrina e resolução de questões de provas. É fundamental que vocês, para fixarem o conteúdo do que estão estudando, visando a aprovação nos concursos públicos, não se restringam ao estudo teórico, a pegar os manuais e estudar e fazer os resumos, os fichamentos. É fundamental que vocês resolvam questões de provas.